Olá, cyberestudantes do nosso tecnológico estado do Paraná, de norte a sul e de leste a oeste. Hoje tem aula Paraná? Tem sim, senhor. Eu sou o professor Vladimir Trevisani e essa é a aula de número 46 de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. E antes de falarmos sobre o tema da aula de hoje, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Não esqueçam de acessar o Classroom para marcar a sua presença, responder às atividades, que fazem parte do aprendizado de vocês. Você que ainda não está conectado, procure a sua escola e pegue o material impresso. Ok, pessoal? Então, o tema da nossa aula de hoje é ocupação e uso do solo na Oceania. Então, vamos diretamente para os objetivos da nossa aula. Nós vamos analisar características de países e grupos de países da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. Então vamos lá. Novamente, o poeta sempre nos lembra que recordar é viver, então vamos relembrar algumas formas de ocupação e uso do solo. Para isso nós vamos usar os 3 setores da economia. Lembra dos 3 setores da economia? O setor primário, secundário e o terciário? Então vamos a eles. Nós temos no setor primário, no setor de base da economia, 3 atividades. Lembram? A agricultura, o extrativismo e a pecuária. A agricultura pode ser podemos dividir em 2 categorias. A agricultura de subsistência, aquela que abastece o produtor e a comunidade ao qual ele está inserido, e temos a agricultura para exportação, o conhecido como o agrobusiness. Temos o extrativismo. O extrativismo nós temos 3 categorias de extrativismo: o mineral, o vegetal e o animal. E a pecuária, todos nós sabemos, vocês também sabem, é a criação de animais para o abate, ou gado leiteiro, produção de laticínios e outros. Vamos para o segundo setor. Lembra do segundo setor da economia? Qual é? Tadã! É a indústria. Então, a matéria-prima vem dos produtos de base aqui da agricultura, extrativismo e pecuária, passa pela indústria, esses produtos são industrializados e preparados para chegarem no terceiro setor. Qual é o terceiro setor da economia? É o comércio e a prestação de serviços. A prestação de serviços, imagine que você precisa ir ao dentista, vai contratar um advogado, ele não entrega para você um produto, ele presta um serviço a você, ok? Então são os 3 setores da economia. Nós temos um quarto setor, também já é considerado um setor da economia, que é o setor técnico-informacional. Seria informática, cibernética, alta tecnologia. Ok? Vamos em frente. Eu trouxe aqui um mapa para vocês, um mapa da Austrália. Lembrando que nós vamos falar muito da Austrália e Nova Zelândia, que são os países de referência para a Oceania. Então aqui é a ocupação, a organização do espaço no país australiano. Então nós temos aqui nas planícies litorâneas, aqui divide-se atividades de agricultura e pecuária. A mineração é presente em quase todo o território, eles possuem muitas jazidas minerais, nós vimos na última aula, o carvão, a prata, ouro, cobre, estanho, manganês e todos os minerais que nós já conhecemos aí da nossa última aula. Temos também reflorestamento com eucalipto, tem uma série de atividades econômicas sendo desenvolvidas no solo australiano, ok? Então vamos em frente. Por que nós temos que utilizar a Austrália e a Nova Zelândia como referência? Elas ocupam 90% do território da Oceania. São os 2 países mais desenvolvidos. Vamos ficar atentos a esse detalhe desse desenvolvimento desses 2 países. E como fica o desenvolvimento do restante do continente, daquelas pequenas ilhas? Existe muita diferença? Isso traz alguma perda para algum desses países? A gente vai ver mais adiante. Então vamos a uma atividade.
vamos falar aí sobre os setores da economia, para a gente relembrar isso aí, para ficar mais fresco aí na memória. Associe as colunas de acordo com os setores da economia correspondentes. Tem a letra A, o primeiro setor da economia. Letra B, segundo setor. Letra C, terceiro setor. Na segunda coluna, temos as atividades econômicas listadas aqui. Comércio, agricultura, indústria, extrativismo e a pecuária. Então, lembra, né? Só fazer a relação das colunas, você vai colocar a letra correspondente à atividade econômica aqui da segunda coluna. Beleza? Reloginho na tela para vocês.
E aí, pessoal, vamos lá para a correção da atividade? Vamos fazer a releitura, então, juntos aqui. Associe as colunas de acordo com os setores da economia correspondentes. Comércio. O comércio faz parte de qual setor da economia? Isso, exatamente, do terceiro setor, lembra? Vai do primeiro para o segundo setor, os produtos são industrializados e enviados para o comércio. E a agricultura? Qual setor faz parte da agricultura? Isso, do primeiro setor, setor de base, produção das matérias-primas. Depois temos a indústria. A indústria, letra B, do segundo setor, né? A gente acabou de falar, recebe a matéria-prima e industrializa para enviar para o comércio. O extrativismo, né, que tem aquelas 3 categorias, animal, vegetal ou mineral, faz parte do primeiro setor também, do setor de base. E a pecuária, que é a criação de animais, né, para as mais diversas utilizações, é a letra A, também faz parte do setor de base. Todo mundo acertou aí? Tranquilo? Beleza? Podemos ir em frente? Então vamos nessa. Aí agora é o momento de nós falarmos sobre as pequenas ilhas, os pequenos países distribuídos no continente da Oceania. Esses territórios, eles são muito dependentes da importação de alimentos. Eles importam alimentos da Austrália, da Nova Zelândia. E por qual motivo? Eles não dispõem de terras agricultáveis. O território é muito reduzido e isso impede a atividade agrícola, a produção de alimentos. Então, eles têm que importar esses alimentos, dependem de outros países. Eu trouxe de novo o mapa das regiões da Oceania para a gente sempre localizar esses países, né? Eu tenho Austrália e Nova Zelândia como os maiores países. Papua Nova Guiné também é um país que tem um território um pouquinho maior, mas os demais países estão todos concentrados nesses arquipélagos. Tem um território extremamente reduzido, são pequenas ilhas. Então vamos fazer essa comparação agora de Austrália e Nova Zelândia com esses outros países no que diz respeito à ocupação e uso do solo. Austrália e Nova Zelândia, né, desenvolvem uma agropecuária muito avançada, mecanizada, com uso de equipamentos, de máquinas. Tem um elevado parque industrial alimentício. Mas parque industrial alimentício é para se divertir comendo? Não, não é, né? O que é um parque industrial? É uma grande área do território de um país ou de um estado, onde desenvolvem-se atividades industriais. Podem ser de várias modalidades, podem estar ligadas entre si, fabricarem o mesmo produto. Eu vou dar um exemplo para vocês, um parque industrial da indústria automobilística, da Renault, que fica no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eles têm um parque industrial gigantesco, onde nós temos várias empresas nesse parque, nesse território, produzindo peças do carro e acessórios, tá? Então eles têm um parque industrial alimentício bem desenvolvido. Na agricultura, o cultivo do tabaco, o cultivo dos parreirais, da uva, para a produção do vinho e a produção de trigo, reservas de gás natural, carvão, urânio, minério de ferro, ouro, cobre e muitos outros minerais que a gente pode observar ali no mapa. Então, Austrália e Nova Zelândia juntas têm uma riqueza, têm um uso e ocupação do solo bem mais desenvolvido. Vamos agora localizar aqui, colocar isso nos setores da economia, para a gente não esquecer. Então, produção de alimentos, agropecuária avançada, faz parte aí da indústria e do comércio. Temos a agricultura aqui representada pelo tabaco, a produção do vinho, da uva e do vinho, e o trigo. E no extrativismo mineral, aqui as reservas de gás, urânio, cobre e outros minerais. Aí o caso específico da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, as atividades agropecuárias são bastante atuantes, têm uma grande relevância, trabalham com a produção de lã, carnes bovinas, ovinas e suínas. Vamos lembrar o que são os ovinos, são aqui as ovelhas. Temos uma imagem de uma produção aqui na Nova Zelândia, a criação de animais aliada aos parreirais aqui para a produção de vinho. Temos uma plantação de uva, um parreiral, e as ovelhas. Isso é importante para o solo, né? Essa diversidade de culturas num mesmo espaço favorece o solo. Quando você pratica a monocultura, lembra da monocultura? Você
vai por anos e anos produzindo a mesma coisa naquele solo, você empobrece o solo. Pode causar até um fenômeno chamado desertificação. Esse solo empobrecer tanto que ele deixa de ser cultivável. Produzem também laticínios, temos aqui a imagem do gado leiteiro, e também produzem mel em larga escala. Vamos lá fazer um questionário? Lembram do questionário? É a nossa nova palavra, hein? A Austrália e Nova Zelândia têm uma agropecuária avançada e extremamente mecanizada, como a gente viu. Essas características vão favorecer quais setores econômicos aqui? Da letra A, B ou C? Favorece a agricultura e o extrativismo? A indústria e o comércio? Ou o comércio e o setor de serviços? Então não esqueçam, pessoal, copia a pergunta e as alternativas e assinala aí a resposta que você acha que é a correta. Beleza? Reloginho na tela para vocês?
E aí, pessoal, estamos de volta para a correção do nosso questionário. Vamos fazer a releitura aqui, juntos? Austrália e Nova Zelândia têm agropecuária avançada e extremamente mecanizada, uso de equipamentos de alta tecnologia. Essas características favorecem a que setor econômico? Letra A, a agricultura e o extrativismo? Letra B, a indústria e o comércio? Ou o comércio e o setor de serviços? Então, a resposta correta é a letra B. Essa mecanização, né, da agropecuária, da agricultura e da pecuária nesses países favorece a indústria. Que tipo de indústria? A indústria de equipamentos, de fertilizantes, uma série de modalidades industriais, né, de tipos de indústria são favorecidas. E, consequentemente, o comércio. Essa grande produção agrícola e pecuária, eles atendem principalmente o Japão e alguns países da Europa. A Austrália e Nova Zelândia exportam para esses países. Então vamos aos pequenos países. Como funciona essa ocupação e uso do solo nesses países, né, com território mais reduzido, esses arquipélagos? Temos aqui a lista dos países, as Ilhas Fiji, as Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall, a gente tem uma curiosidade interessante hoje na aula para falar sobre eles. As Ilhas Salomão, Kiribati, os países da Micronésia e os outros países aqui. Vamos ficar atentos às Ilhas Fiji, as Ilhas Salomão, né, tem uma quantidade populacional, pelo tamanho do território, ela é super populosa. Isso traz alguns problemas para esse território também, a quantidade de pessoas. Quais as atividades desenvolvidas nesses pequenos países? Nós temos turismo, são belas paisagens, né? São comparados aí ao Mar do Caribe, ao nosso litoral nordestino, ali em Fernando de Noronha, com praias paradisíacas. Produção agrícola de subsistência, né? Aquela que atende ao produtor, a sua família, a família do produtor e a comunidade ao qual ele está inserido. Eventualmente, uma produção excessiva de subsistência ela é comercializada, mas, via de regra, é para abastecer o próprio produtor. Praticam também atividades de pesca, não podia ser diferente, são ilhas, né? São povos do mar, são povos marítimos. E alguns produtos de exportação, como o cacau, o coco e a banana. Essa produção do cacau, o coco e a banana é favorecida porque encontra-se em regiões tropicais, né? E o clima favorece esta produção. Eu trouxe aqui um caso dessa ocupação. Deixa eu só voltar esse slide aqui, pessoal. Ok, vamos conversar um pouco sobre isso. Essa tecnologia que Nova Zelândia e Austrália possuem acaba trazendo algumas desigualdades, né, no território entre os países da Oceania. A economia é toda concentrada nesses dois países. Então, restando para essas pequenas ilhas as atividades do primeiro setor, as atividades da economia de base, o extrativismo, a agricultura, né, e eles acabam sendo prejudicados nesse sentido pela falta de desenvolvimento. Você vê, tem mais 14 países, nós temos 2 países desenvolvidos no continente, que são Austrália e Nova Zelândia. Então, a população está concentrada nesses 2 países, a renda, a economia, as grandes indústrias, o agrobusiness, a agricultura de exportação concentra-se em Nova Zelândia e na Austrália. E aqui um caso interessante sobre as Ilhas Marshall. Você já deve ter ouvido falar sobre as Ilhas Marshall, né? Ela teve um papel importante no pós-guerra. Os Estados Unidos, essa ilha já passou por vários problemas. Além de estar localizada no Anel de Fogo do Pacífico, ali tem uma atividade sísmica constante, né, os terremotos, a vibração da placa, está no encontro de placas tectônicas. Ela já foi um local de teste de bombas atômicas pelos Estados Unidos no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 60. E agora, nos últimos 30 anos, infelizmente, vem encontrando um sério problema, que é a elevação do nível dos oceanos. Na região onde encontram-se as Ilhas Marshall, o oceano subiu aproximadamente 30 centímetros. Por que está acontecendo isso? Essa ocupação e uso do solo, não só na Oceania, como no nosso planeta todo, ela vem sendo muito acelerada, não vem respeitando, né, o tempo de recuperação, de renovação da natureza,
E a gente vem com um problema que é o aquecimento global. O aquecimento do nosso planeta, muito acelerado, ele provoca o quê? O derretimento das geleiras. Esse derretimento também tem como consequência a elevação dos níveis do oceano. E as Ilhas Marshall estão travando uma luta lá para não serem engolidas pelo mar. Essas ilhas podem ficar submersas se o nosso planeta, se nós seres humanos continuarmos nessa produção muito acelerada, nessa emissão de gases poluentes e causando como consequência aí o aquecimento global. Vamos lá? Mais um quiz aí? Vamos nessa, galera? O que é a agricultura de subsistência desenvolvida nos pequenos países da Oceania? Letra A, produção de alimentos para exportação, ou agrobusiness. Letra B, produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido? Beleza? Vamos responder essa aí tá fácil, beleza? Reloginho na tela para vocês.
Ok, pessoal, estamos de volta. E não esqueçam, lembrando que é importante que vocês copiem as questões que estão sendo oferecidas a vocês aqui. Tem um tempo suficiente aí para que vocês possam copiar a questão, beleza? Então vamos à correção. Vamos fazer a releitura da atividade do questionário. O que é a agricultura de subsistência desenvolvida nos pequenos países da Oceania? Letra A, produção de alimentos para exportação, o agrobusiness. Produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido? Vamos ver a resposta certa? É a letra? É isso aí, a letra B. Agricultura de subsistência, aquela que atende ao agricultor, à sua família, ou à comunidade ao qual ele está inserido. Nós temos aqui no Brasil um exemplo. Esses pequenos produtores, eles são os principais produtores do que abastece a nossa mesa, o nosso prato que nós comemos aqui, né? O restante da agricultura praticada no Brasil também é o agrobusiness, é a agricultura de exportação. Essa é desenvolvida na Austrália e na Nova Zelândia, onde eles têm um território maior e podem praticar esse tipo de atividade, beleza, galera? E eu sei que vocês adoram fazer atividade, né? Beleza, copiar, vamos responder. Temos a nossa última atividade. A gente está quase encerrando já a nossa aula. Vamos lá, a número 4, atividade número 4. De que forma o uso e ocupação do solo interferem no caso das Ilhas Marshall, que a gente acabou de falar? O que está acontecendo lá mesmo nas Ilhas Marshall? Que problema eles estão enfrentando? De que forma a ocupação e o uso do solo está interferindo, está causando esse problema? Beleza, galera? Reloginho na tela para vocês.
Beleza, galera? Estamos de volta para a correção da nossa quarta e última atividade, da aula de número 46. Vamos à leitura da atividade. De que forma o uso e ocupação do solo interfere no caso das Ilhas Marshall? Ok? Vamos à resposta. A emissão de gases poluentes pela indústria, tendo como consequência o aquecimento global e o derretimento das geleiras. É o que a gente conversou, né? Essa emissão de gases poluentes, ela aquece o planeta, né? Tem um superaquecimento e a consequência desse aquecimento global, nós estamos sentindo aí ao longo dos últimos anos, que tem prejudicado muito, né, alguns países, a nossa vida mesmo, a vida do ser humano, a emissão desses gases poluentes que são tão tóxicos, né, para a nossa saúde, que fazem tão mal. Então tá aí a emissão de gases poluentes e as Ilhas Marshall passando por esse problema, né, correndo o risco de serem submersas, serem inundadas, serem engolidas pelo oceano. Vamos lá, o que nós vimos então na aula de hoje? Nós conhecemos as diferentes categorias do uso e ocupação do solo na Oceania. A gente percebeu grandes diferenças entre Austrália e Nova Zelândia em relação aos pequenos países da Oceania, né? 90% do território pertence a esses países. O desenvolvimento também ele fica restrito à Austrália e Nova Zelândia, e os outros países com a mineração, as atividades de extrativismo e a agricultura de subsistência. Valeu, galera! Até a próxima! Essa foi mais uma Aula Paraná!